Alô, vocês estão me ouvindo? Boa noite. Boa noite. Então, ok. O som está ok. Vamos esperar mais uns 2 minutinhos, aí a gente já vai começar. Beleza. Beleza, professora. Todo mundo está ouvindo? Muito bom. Opa, já estamos começando a funcionar direitinho com essa tecnologia. Eu mandei hoje por e-mail para a sala o vídeo de segunda-feira, tá? Para ficar, eu sei que tem um pessoal aí que não conseguiu acessar o Zoom, para eles poderem no YouTube conseguir o material. Beleza, a Mônica compartilhou no tudo. A Jéssica consegue me ouvir? Está tranquilo? Sim, professora. Ok, maravilha. Então, eu acho que o problema de som já é. Vamos só esperar mais um pouquinho o pessoal chegar. Na verdade, esse meeting aqui de hoje, o que eu gostaria de estar mostrando um pouquinho para vocês, que ficou difícil sem comunicação, né? Foi tudo na base de comentários que eu fiz pela internet, ou pelo e-mail para vocês, ou pelo WhatsApp. Mostrar um pouquinho como a gente faz justamente a análise de desempenho de uma empresa, né? Quando a gente está olhando aí um indicador, ou estamos olhando análise horizontal ou vertical, na realidade, assim, além de olhar a evolução de uma determinada conta, eu tenho que buscar qual é a implicação que essa evolução ou decréscimo de conta vai impactar na demonstração de resultados. É um pouco nesse sentido que eu queria trabalhar isso com vocês, né? Bom, temos 7 participantes, são 7:05. Eu acho que está chegando mais um. A gente pode começar. Então, dentro das atividades que eu passei para vocês, isso é uma pergunta, quais foram as grandes dificuldades que vocês encontraram para realizar? Porque uma coisa que eu comentei em vários trabalhos, inclusive, foi que vocês mandaram, aquele valendo nota, que vocês me mandaram, é que a forma como foi feita a análise estava muito assim, tipo frase de telegrama, entendeu? O ativo cresceu, o passivo cresceu. Umas frases muito curtas, né? E sem muita consequência, assim, cresceu, por que cresceu,
e qual o impacto desse crescimento, né? Para buscar justamente o conjunto todo. Né? Dos exercícios que eu mandei vários, né? Tem aquele de Leon, que tinha que montar análise horizontal, vertical e indicadores. Eu percebi que tinha esse Wapatur, que o pessoal teve um pouquinho mais de dificuldade, porque, na realidade, só tinha que calcular aqueles índices que eu tinha solicitado e fazer a análise do desempenho da empresa com relação ao setor de atividade dela. Né? E esse último exercício que eu mandei, na verdade, eu já dei tudo calculado e só tinha que fazer a análise propriamente dita em si. Né? Então, eu queria saber um pouquinho de vocês qual foi a dificuldade que vocês tiveram, o que vocês estão tendo para a gente já abordar direto essas dificuldades. Professora, Sim. no meu caso, a maior dificuldade é esse cálculo de índices mesmo. Por exemplo, o APATU foi o único que eu não consegui fazer. E eu vi que esse último que você mandou junto com a aula de hoje também é cálculo de índice. Então, são os únicos que eu não consegui fazer, que eu não entendi. Tá. Com relação aos cálculos de índices, eu mandei um vídeo, se eu não me engano, para vocês, explicando um pouquinho esses cálculos, não? Então, é que os vídeos que a gente recebeu, eles cortam bem na parte que é importante, sabe? Tá. Então, porque os vamos vídeos fazer... são muito curtos. Tá, ok. Eu entendi. Aqueles pequenininhos no início, sim, que eu estava sem computador com áudio, então eu tinha que filmar por celular. E aí, para poder passar para vocês, não, tem que ser 1 minuto, né? Coisa assim. Então, aí eu vi que nesse último PowerPoint que você mandou, tem até uns áudios, né? Sim. Aí ficou até um pouco mais fácil de entender. Só que eu acho que você explicando ficaria ainda melhor. Tá. Ok, então eu acho que eu vou buscar esse PowerPoint dos índices para a gente tentar trabalhar isso com vocês, vai ser mais interessante. Tá bom. Daí a gente já começa por aí, fica mais fácil. Fechou, obrigado. Professora? Sim. Eu tenho algumas dúvidas também, que é com relação aos indicadores. O primeiro, mas conforme a senhora vai passando, vai falando conteúdo, eu vou me pronunciando. Mas o que eu não tive, o que não ficou muito claro para mim foi a parte da liquidez corrente, que eu vou colocar uma parte aqui que eu copiei do PowerPoint, que diz assim: se a liquidez for maior que 1, tal fator indica a existência de um capital circulante, que é o capital de giro, líquido positivo. E se igual a 1, inexistente, e menor que 1, capital de giro negativo. Aí, esse número 1, professora, que eu não peguei muito bem. Entende? Entendi. Então, o que significa? O que é o índice de liquidez? Né? É o ativo circulante menos o passivo circulante. Se eu pegar o ativo circulante e ele for igual ao meu passivo circulante, né? Então, tudo que eu tenho a receber, né, teoricamente, eu tenho condições de pagar tudo que está lá no meu passivo circulante. Né? Então, o que significa? O ideal é que esse número seja igual ou superior a 1. Né? Aí, o que acontece? O que faz parte ali do ativo circulante? Caixa, bancos, aplicações financeiras, duplicatas a receber, estoques, e aí talvez algum adiantamento, alguma coisinha assim de clientes. E o que eu tenho a pagar? O que eu tenho a pagar é fornecedores, salários, impostos, capital de giro de curto prazo, empréstimos em bancos, coisas assim. Então, quando eu olho assim, tudo aquilo que eu tenho a receber no curto prazo é igual ou superior a tudo que eu tenho que pagar no curto prazo, então isso é bom, porque eu tenho, teoricamente, dinheiro suficiente para pagar todas as minhas obrigações. Só que quando a gente pega justamente a liquidez seca, que é onde eu tiro
o estoque, porque o estoque ele é mais lento para eu estar vendendo ele, e dependendo da minha empresa, se eu estou vendendo a prazo, eu ainda tenho que receber essas duplicatas, né, que foram geradas. Então, quando eu trabalho com a liquidez seca, esse número, normalmente, ele é menor do que o total que eu tenho que pagar, né? Se eu tirar o estoque, por exemplo, tem um passivo circulante, um ativo circulante de 1.000 e o meu passivo circulante é de 1.000. Só que eu tenho 400 de estoque. Então, o que vai acontecer no meu índice de liquidez seca? Vai ser 600 sobre 400. Então, eu tenho 60% dos recursos necessários, teoricamente, para pagar os meus compromissos de curto prazo. Tá? Mais ou menos essa a interpretação que a gente dá. Vamos lá para o PowerPoint. A gente vai reapresentar aqui para vocês, e aí fica mais tranquilo. Ixi, peraí que entrou mais um aqui. Não exagera. Só falei o seguinte, esse menino é sério demais. Não mudou porra nenhuma, ele continua sendo excelente professor. Só um segundo que eu tenho que desligar. Você já viu a foto de divulgação do Thiago que ele usa nas redes sociais? Ele parece um chefe de cartel mexicano. Você vai esperar que esse cara não seja cruel com você? Quando eu vejo o Giacomo no Instagram, eu tenho a sensação de que eu estou assistindo o Ozark. Nossa, que confusão. O meu grande amigo e parceiro, William Voller, está aqui na plateia, né? Um grande amigo nosso aí. E ele falou uma vez para uma pessoa assim, você toma cuidado que o professor Giacomo ele é disciplinador. Como assim, né? Como assim? Mas eu sou chato mesmo, eu sou um cara detalhista e faz parte do show. Inclusive. Pronto. Vamos lá. Nossa, desculpa essa confusão. Vamos lá. Deixa eu tentar colocar aqui para vocês agora o PowerPoint. Ok. Tá. Então, primeiro aqui essa primeira parte que trabalha com a análise horizontal e análise vertical, eu acho que está razoavelmente tranquilo. A gente tinha visto isso em sala de aula, né? A gente, inclusive, essa primeira parte que trabalha aí também, para que serve, quem são as pessoas interessadas, né? A gente pode passar. O que eu acho que talvez seja interessante é aqui começar, então, com os índices, né, de liquidez, que é o liquidez corrente. Então, como eu já tinha explicado para vocês, assim, exatamente o que eu tenho de contas, saldo, caixa e tudo mais, a receber, ou que eu tenho caixa, ou duplicatas a receber e estoques, que eu posso transformar isso em dinheiro para pagar as minhas atividades, né, minhas dívidas de curto prazo. Duplicatas, dividendos, empréstimos e impostos. Se esse índice é maior que 1, significa que eu tenho mais a receber do que eu tenho a pagar. Isso é bom. Tá? Só que a gente tem justamente esse pequeno problema do estoque. Que o estoque é uma coisa que eu não giro ele tão rápido assim dentro da minha empresa. Tá?
Então, tudo depende, se eu tenho um estoque muito grande, efetivamente, esse índice pode ser até um índice superior a 1, 1,5, 2, né? Mas se o meu estoque é muito grande, eu posso até não ter liquidez suficiente para pagar os meus compromissos de curto prazo. Por isso que a gente calcula esse liquidez seca, onde eu tiro justamente o ativo do ativo circulante, o estoque e as despesas antecipadas, tá? Para calcular. O outro índice aqui é a liquidez imediata. Eu acho que eu vou pegar um outro vídeo que não tem essa gravação aqui. A liquidez imediata, ela não é muito importante para a gente. Por quê? Porque eu quero saber o quanto que eu tenho de caixa efetivamente na minha conta corrente, em aplicações financeiras e no banco, para pagar todas as minhas dívidas. Olha, nenhuma pessoa normalmente deixa muito dinheiro assim no caixa. Exceção feita agora, nesses últimos meses, que a maioria das empresas, todas as grandes empresas que têm ações negociadas em bolsa, estão extremamente capitalizadas e líquidas, justamente para fazer face a todas as suas obrigações de curto prazo em função dessa pandemia. Então, você pega, por exemplo, Via Varejo, com 4 bilhões de reais no caixa. Tu pega, por exemplo, a Positivo, que fez um aumento de capital, sorte dela, fez um aumento de capital rapidamente no final do ano, ela anunciou e em início de janeiro ela captou alguma coisa como uns 700, 800 milhões de reais. Empresas como o Elbor fez uma captação em agosto, setembro do ano passado, setembro, outubro. Tecnisa, de construção civil, também fez uma captação de recursos em agosto do ano passado. Então, essas empresas, hoje, elas estão com caixa hiper saudável e esse índice aqui de liquidez imediata delas vai estar lá em cima, vai estar lá nas alturas, né? Por quê? Porque elas não gastaram e elas simplesmente... esse dinheiro era para liquidar dívidas, essas captações foram feitas para isso, e para fortalecer a questão do caixa delas para fazer face a novos investimentos. Só que veio essa pandemia e elas bloquearam todos os investimentos, não estão fazendo nenhum investimento. Então, tudo isso é recurso que está disponível para elas para fazer os pagamentos. O outro índice que a gente tem é esse de liquidez geral, onde eu pego tudo que é ativo circulante e ativo não circulante, exceção eu tiro no ativo, eu vou tirar tudo que é investimentos, né? E no passivo circulante, mais passivo não circulante, eu vou tirar o patrimônio líquido. Então, eu tenho o que eu estou procurando. Estou procurando saber tudo que eu tenho de bens e direitos de curto, médio e longo prazo, tirando investimentos, contra o que eu tenho de obrigações de curto, médio e longo prazo, tirando o patrimônio líquido. Tá? Isso vai mostrar a folga financeira que a empresa tem. Né? Esse índice aqui é bastante utilizado em banco, né? Porque a gente tira o que é imobilizado e tira o que é patrimônio líquido para saber como é que está o funding do banco, né? Se ele capta mais recursos de longo prazo ou de longo prazo para financiar as atividades dele de curto prazo, né? Para os empréstimos de curto prazo. E analisar também parte de descasamento de moeda, se for o caso. Tá? Então, esse índice de liquidez geral é um índice bastante utilizado no sistema financeiro. Bom, depois a gente tem alguns indicadores de atividade, que é aqueles que a gente viu no ciclo, ou que estamos vendo no ciclo operacional, na disciplina lá de administração financeira orçamentária. Então, eu quero saber qual é o prazo de pagamento a fornecedores, qual é o prazo de pagamento de duplicatas a receber, qual é o giro de estoque, né? Que são essas informações que vão mostrar se a empresa está sendo administrada de forma eficiente, né?
a gente pega, por exemplo, uma Coca-Cola, o que ela faturou hoje, amanhã ela está entregando e o cara já deu o cheque, né? Quando ele vai encomendar, ou quando ele está recebendo a mercadoria, ele já dá o cheque para pagar. Um ciclo operacional muito curtinho, né? Então, a velocidade, o giro do caixa na empresa é muito importante quando a gente vai fazer justamente essas análises de atividade. Tá? Bom, vamos lá. Então, aqui, a gente tem o giro de estoque, que a fórmula é custo dos produtos vendidos, dividido pelo estoque, né? E multiplicado por 360. Se eu pegar esse custo do estoque, custo da mercadoria vendida, dividido pelo estoque, multiplicado por 360, eu sei quantos dias o estoque vai ficar na minha carteira. Né? E aí é bem tranquilo. Quanto maior o prazo desse ficar o estoque, pior é, né? Então, eu preciso que o giro de estoque seja bastante rápido. O outro é o prazo médio de pagamento de fornecedores, né? Que eu tenho as duplicatas a pagar, total, saldo de duplicatas a pagar, dividido pelas compras anuais, e essas compras anuais dividido por 360. Quanto maior o meu prazo junto aos meus clientes, melhor é para mim. Né? Eu tenho um funding que o meu fornecedor está me dando. Né? E esse prazo, né, de pagamentos eu posso calcular em meses, calcular em dias. Via de regra, a gente calcula em dias. Tá? Isso é um dinheiro que não tem custo para a empresa, porque o cliente está dando esse financiamento. Né? Teoricamente, não tem custo. Um outro que é importante que a gente precisa conhecer é o prazo médio de cobrança, que é o total de duplicatas a receber, que eu tenho lá no meu balanço, dividido pelas vendas anuais, divididos por 360, que também vai me dar o prazo que eu dou para os meus clientes na média. Tá? Então, quanto menor esse prazo, melhor. Tá? E aí a gente vai ver que isso está refletindo lá no nosso ciclo operacional, no nosso giro de caixa. As duas disciplinas acabam se complementando. Né? Então, quando a gente pega o ciclo operacional, eu tenho mais duplicatas a receber, mais do estoque, prazo médio de estoque, menos prazo médio de pagamento a fornecedores. Né? Pego esse prazo, pego 360, divido por esse prazo, eu sei quantas vezes, né, o meu ciclo operacional gira ao longo do ano dentro da empresa. E isso é uma coisa que, quanto menor, melhor. Quanto mais rápido eu faço o giro de caixa, melhor para todo mundo, né? E melhor para a empresa. Ela libera dinheiro que estaria parado lá em estoque ou em duplicatas financiando clientes. Né? Bom, a questão dos índices de endividamento e de estrutura. Capital de terceiros. Quando a gente olha o balanço, tudo que é capital de terceiros é o meu passivo circulante e o meu passivo não circulante. Todo que é empréstimos, emissão de notas no mercado internacional, debêntures no mercado nacional, tudo isso é dívida que a empresa está contraindo, e eu pego toda essa dívida de curto prazo, de médio e longo prazo e divido pelo patrimônio líquido. A mesma coisa eu posso fazer sobre o total do passivo. Né? Eu vou ter uma participação do capital de terceiros sobre o capital, sobre o total do passivo da empresa. O que é importante aqui? Esse indicador, capital de terceiro sobre capital próprio, não é lá tão relevante. Por quê? Porque, normalmente, a menos que a empresa seja extremamente conservadora, ela vai trabalhar só com capital próprio e muito pouco capital de terceiros. Mas a maioria das empresas aqui no Brasil, elas trabalham com um volume de recursos de terceiros muito maior que o próprio capital. Tá? Isso significa que ela vai buscar dinheiro no mercado financeiro para realizar a sua atividade. O que é importante eu saber nesse caso? Que tipo de recurso que a empresa está buscando? Quando eu estou olhando esse indicador, né, não só esse, como os outros indicadores também de endividamento, eu estou buscando dinheiro de curto prazo para financiar a minha atividade e os meus investimentos,
ou eu estou buscando recursos de longo prazo, que nem a maioria das empresas agora fizeram emissão de debêntures, e aí o prazo dessas debêntures são de 5 anos, 8 anos, 10 anos, né, para justamente financiar investimentos. Então, o que eu preciso saber? É a estrutura desse financiamento. Isso é importante. E eu acho que naquela apresentação que eu fiz, nessa gravação que está aí nos slides, o que foi comentado foi o caso da Encol com vocês. A Encol era a maior incorporadora do Brasil. Ela tinha 400 mil famílias que tinha realizado compras com ela. E simplesmente ela não teve mais acesso a crédito, não conseguiu mais pegar recursos junto à Caixa Econômica Federal para financiar os seus imóveis, não conseguiu mais buscar recursos de longo prazo para financiar o levantamento dos prédios, e ela estava buscando capital de giro de curto prazo, de 5, 6, 7 meses, para financiar as obras. O que aconteceu? Uma obra, eu demoro 2 anos e meio, 3 anos para levantar. Aí eu estou buscando financiamento de curto prazo, 6 meses, para fazer funding para financiar essa obra. Qualquer estresse que dê no mercado, qualquer sintoma que um banco encontre dizendo assim, acho que essa empresa não vai conseguir me pagar, ele corta o financiamento. E aí o que acontece? Simplesmente puxaram o tapete da empresa. Não deram mais financiamento, porque era financiamento de curto prazo, não quiseram renovar essas linhas de crédito e a empresa deu um calote em 400 mil famílias. Ela quebrou literalmente, tá? Então, o que aconteceu? Os credores dessas famílias que compraram conseguiram entrar na justiça em cada um dos prédios que estavam em construção para poderem se organizar e continuar aportando recursos para concluir os imóveis. Então, vários imóveis tiveram suas conclusões, mas teve muita gente que até hoje não conseguiu acessar o imóvel que estava pagando. Tá? Então, isso é uma coisa que é importante a gente se atentar quando está olhando a estrutura, a relação de capital de terceiros contra capital próprio ou total do passivo. Tá? O que é dinheiro de curto prazo e o que está financiando. Tá? Via de regra, a gente tem um modelinho que é um modelinho de descasamento, né? Que, o que eu tenho de dinheiro de curto prazo, de dívida de curto prazo e o que isso está financiando de recebimentos que eu tenho de curto prazo. E o que eu tenho de recebimentos de longo prazo e dívida de longo prazo. E aí eu vou olhar se tem algum descasamento aí nessa relação para perceber se a empresa está em perigo ou não. Por enquanto, alguma dúvida? Ou está indo muito rápido ou está tranquilo? Tranquilo. Tranquilo, professora. Muito obrigado. Okay, então, vamos embora. A próxima é justamente, esse slide total do passivo, circulante e não circulante, sobre o passivo total. Então, essa relação, olha, 60% é capital de terceiros, 40% é capital próprio. Como é que está alocado o circulante e como é que está alocado o não circulante? Então, essa relação que eu preciso entender. Já acontece, assim, é óbvio que esse índice chegar próximo de uma empresa está quebrada. Tá? Eu acho que se a gente olhar a Forjas Taurus, por exemplo, ela tem um patrimônio negativo. Ela tem um patrimônio negativo em 300 ou 500 milhões de reais. Deu muito prejuízo. Só que o que ela conseguiu fazer? Toda a dívida de curto prazo, aí essa relação era menos alguma coisa, ou 1 e alguma coisa. Né? Isso aqui vai dar, se der mais de 1, eu tenho mais dívida do que patrimônio, que é o caso da Forjas Taurus. Então, nessa relação, o que aconteceu? Ela, há 2 anos atrás, ela fez um aumento de capital. Na verdade, o aumento de capital foi o ano passado, no início do ano passado. Mas ela chamou todos os bancos, sentou com os bancos, seguinte, olha, eu sou a única empresa de armas aqui do Brasil e eu sou a 4ª maior empresa de armas do mundo. Vocês vão me deixar quebrar? Chamou os bancos, não pediu concordado, nem recuperação judicial, chamou os bancos
para sentar e conversar. E aí toda essa dívida que ela tinha, enorme, ela renegociou com os bancos, ela pagou uma primeira parcela de 119 milhões de reais agora em julho do ano passado, tem uma outra parcela importante também de cento e poucos milhões agora em junho ou julho deste ano, só que agora ela fez os investimentos necessários, eu acho que até os bancos emprestaram mais dinheiro para ela botar os robôs, para fazer melhorar a linha de montagem dela, só que ela agora está gerando caixa, então ela está conseguindo pagar os bancos. Então, esse é o tipo da empresa, né, que se você olhar assim, pô, PL negativo em 500 milhões de reais, cara, eu vou comprar uma empresa que está quebrada. Tá? Só que agora ela está começando a gerar caixa, ela renegociou com os bancos e, com isso, ela está conseguindo sair do buraco e gerar resultados positivos. Então, tem que tomar muito cuidado com uma empresa dessas, né? E acompanhar bem de perto, se não tem se não tem nenhuma confusão maior do que isso. Tá? Mas, literalmente, a Taurus era uma empresa quebrada. Se você olhasse ela assim, ó, tá, capital de terceiros contra total do passivo circulante e não circulante é igual a 1, isso é patrimônio negativo, inclusive, né? E era maior que 1 até. Bom, a questão do imobilizado. Isso vai me dizer o quanto de recursos eu tenho que são o permanente sobre ativo circulante e patrimônio ativo não circulante e patrimônio líquido. Isso vai me mostrar o quanto do meu ativo permanente é financiado com recursos de longo prazo. O ativo não circulante, o passivo não circulante é dinheiro, empréstimos, e o patrimônio líquido é dinheiro dos sócios, e é um dinheiro que, teoricamente, não tem prazo para ser reembolsado. Então, é um dinheiro de muito longo prazo. Ninguém entra numa empresa, põe dinheiro para criar essa empresa e vai dizer assim, não, a semana que vem eu estou saindo porque não gostei de brincar de construir ou de fazer alguma coisa com essa empresa. Eu não gostei do produto da empresa. Então, isso vai me mostrar o quanto de recurso de longo prazo, né, está sendo alocado para financiar investimentos em imobilizado, máquinas e equipamentos, no setor agrícola, tratores, caminhões e por aí afora. Né? Ou até, em alguns momentos, aquisição de terras. Né? Empresa agrícola vai pegar dinheiro e vai comprar terras para justamente poder produzir. Hoje, a maioria delas tem uma parte que é fazendas próprias, mas a maioria já está alugando. Todo mundo percebeu que é mais fácil alugar. Se tem demanda, eu alugo mais terras, eu faço plantio, e aqui plantar é fácil, só já dá 2, 3 safras ao ano, dependendo da localização. Então, é mais fácil alugar do que ter dinheiro empatado em aquisição de terreno, de fazendas. Sim, só mais uma coisa nesse sentido, o que a gente percebe, a maioria das empresas está cada vez com menos dinheiro empatado em permanente, tá? Exceto alguns setores específicos da economia que precisam. Por exemplo, eu tenho a Klabin, papel e celulose, que está montando mais uma fábrica para processar pasta de celulose, de eucalipto. Talvez aí o setor de frigoríficos, que tem que ter os abatedores, tem que ter tudo isso, então é específico, eu tenho que ter. Mas as empresas de logística já é aluguel de galpão, não quero mais ter o meu pátio com terreno, com galpão, não sei o que mais. Não, eu vou alugar. A hora que o mercado piorar, eu saio e vou para uma outra região menor, com um espaço menor. Então, cada vez menos as empresas estão investindo em imobilizar. Isso é conjuntura. Com relação aos indicadores de rentabilidade. Então, um deles é o ROA, né, que é retorno sobre o ativo. Então, o lucro líquido gerado pelos negócios ao longo do exercício, eu vou pegar ele e vou dividir pelo ativo total. Tá?
Então, se eu tenho justamente uma empresa que tem um investimento pequeno em ativo imobilizado, esse índice, esse indicador, taxa de retorno sobre ativo, vai ser maior, porque eu tenho muito menos imobilizado. Tá? A ideia é, quanto menos imobilizado, ou quanto maior essa taxa de retorno, né, melhor, mais eficiente é a empresa. Né? Um outro indicador que é interessante também é o ROI, que é o retorno líquido após impostos sobre o lucro líquido. Bom, o que temos aí? Via de regra, é um indicador que a maioria dos analistas olha. Assim, qual é a taxa de retorno? Aí você pega, por exemplo, uma vez eu estava vendo, aí, alguns anos atrás, o resultado da Braskem. A Braskem é uma grande empresa do setor de petroquímica, com faturamento bilionário, só que pega lá o lucro líquido da empresa após impostos e divide isso pelo patrimônio líquido, a taxa de retorno anual era de 3,5%. Então, assim, uma empresa gigantesca que te dá uma taxa de retorno de 3%. É muito pouco. É muito pouco, mas eu acho que para o setor dela talvez seja esses os números do setor. Agora você pega, por exemplo, aí um banco tipo Bradesco, Itaú, até o próprio Banco do Brasil já está dando taxas maiores. O Banco do Brasil está dando uma taxa de retorno de 15% ao ano. O Itaú dá uma taxa de retorno de 25% ao ano, o Bradesco 22% ao ano. Então, assim, olha, eu me interesso por empresas que têm uma taxa de retorno superior a 10%, 12% ou 15% ao ano. Principalmente agora que a gente está com uma taxa de juros de 3,5%, 3,75%, mas vai cair de novo, né? Na próxima reunião do Compor. Então, esse é um número que todo mundo olha no mercado financeiro. Eu quero saber quanto que esse cara gera de resultado sobre o patrimônio. Porque isso, se essa taxa é boa, é óbvio que essa empresa vai acabar distribuindo dividendos e juros sobre capital. Então, é um número que é muito importante para os investidores. Outra coisa que todas as empresas têm, e vocês andaram fazendo aí análise de GMDI, Movida, todas essas empresas aí, elas estão apresentando, que é a rentabilidade sobre venda. Né? Essa margem operacional não é muito utilizada, mas o que se pega e que se utiliza bastante é a margem líquida. Eu quero saber qual... sim, a margem operacional é o que se... Desculpa. Essa margem operacional, o que é? É o EBITDA, tá? Que é exatamente a taxa, o valor do EBITDA que está colocado lá nos balanços que vocês analisaram, dividido pelas vendas. Então, eu quero saber, nossa, o quanto que a empresa me gera de lucro sobre as vendas. Aí, deduzindo, o que a gente está tirando aí? Custo da mercadoria vendida, os impostos, ICMS, ISS, etc. e tal. Então, estamos tirando aí todas as despesas administrativas, despesas operacionais, administrativas de marketing, de logística, tudo que é despesa operacional, que não está entrando aí, a despesa financeira. Então, eu quero saber se o resultado operacional, qual é o resultado operacional da empresa sobre vendas. Se eu tiver um número de 40% ou 50%, poxa, muito bom. Quer dizer, eu tenho 50% de lucro sobre as minhas vendas, tirando depreciação, pagamento de dívida e imposto de renda e contribuição social. É um número fantástico. Tem algumas empresas que dão uma taxa de retorno até de 60%. É óbvio que o lucro dessas empresas, lá no bottom line, lá na última linha, lucro líquido, é enorme. Né? Então, esse número é o EBITDA, que aqui está como margem operacional, mas nos balanços publicados é o EBITDA sobre margem, sobre as vendas líquidas. E o outro é a margem líquida. Bom, eu vendi, fiz um caminhão de vendas, alguns milhões de reais de vendas. E qual é o meu lucro líquido sobre as vendas? Quanto que isso representa? Quanto que eu ganho depois de todo esse sacrifício? 3%? 5%, 10%.
é o que sobra para a empresa, depois de pagar tudo, né? Então, quanto maior, melhor, é óbvio. Né? Se eu conseguir gerar um lucro líquido após impostos de 12%, 13%, eu tenho uma bela empresa na minha mão. Hoje em dia, muitas empresas já dão até taxas superiores a isso. Né? Isso aí é uma gestão eficiente. Quanto menor, aí a coisa é mais complicada. Depois a gente tem a questão dos lucro por ação, tá? E indicador de preço-lucro. O lucro por ação, eu vou pegar o lucro líquido, a maioria das empresas SAs, as grandes que têm publicação, dizem assim, olha, no lucro líquido atribuível aos acionistas, aí coloca lá embaixo, número de ações, e aí você tem, olha, cada ação ganhou R$ 3,50 aí de lucro. Né? Então, isso é um número interessante para a empresa, para você saber, né? Para ver se a empresa, o quanto é rentável essa empresa. Né? E tem que ser óbvio que se a empresa está dando prejuízo, você está socializando o prejuízo também nas ações. Tá? E o outro é o índice preço-lucro. Tá? E esse índice preço-lucro é um número muito usado no mercado financeiro, né? Para quem investe em bolsa de valores. Isso significa o seguinte, vou pegar o preço de mercado da empresa, o valor da ação no mercado hoje, multiplico pela quantidade de ações que estão em circulação, tanto ON quanto PN, e aí eu tenho o preço de mercado dessa empresa. E eu vou olhar o quanto que ela me gera de lucro por ação. Então, por exemplo, você tem uma Magazine Luiza, que tem um preço de mercado 50 a 100 vezes superior ao lucro por ação. Isso vai significar que eu vou demorar uns 100 anos para recuperar o preço que eu paguei por essa ação. Tá? Então, é óbvio que quanto menor for esse indicador, né? Quanto mais próximo o preço de mercado, nem é na verdade eu não analisaria assim. Bom, é óbvio que isso aqui o PL é um indicador de mercado. Quanto que vale a empresa, quanto que ela me gera de lucro, e aí eu vou saber quantos anos eu vou esperar para recuperar meu investimento. PL da Bolsa de Valores hoje está em torno de 11 vezes. Então, se eu comprar o índice Bovespa hoje, para recuperar meu capital investido, vai demorar mais ou menos uns 11 anos, em função da estrutura das empresas que estão lá na Bolsa de Valores. Mas um outro indicador que eu olho bastante, que é bastante interessante, que é o seguinte, é o preço de mercado, que é a quantidade de ações, vezes o preço da ação, dividido pelo valor patrimonial da ação. Quanto que vale, qual é o valor do patrimônio líquido da empresa dividido pela quantidade de ações? Se essa relação é menor que 1, significa que a empresa está muito mal avaliada pelo mercado. E tem uma série de empresas hoje que estão muito mal avaliadas. Né? Então, quando o mercado se atentar, puxa vida, mas essa empresa está subavaliada, por quê? Porque o preço de mercado dela vale 0,3% do patrimônio líquido dela. Se eu vender a empresa, realizar tudo, eu tenho muito mais, né, do que o preço de mercado está indicando. Então, é um número bem legal para estar analisando, tá? Que é o que eu faço normalmente. Então, com relação aos indicadores, seria isso que eu queria estar apresentando para vocês. E aí eu queria agora tirar as dúvidas de vocês com relação a esses indicadores. Professora, eu não sei se já perguntaram, mas aquela atividade está no Google Classroom. Eu não entendi bem o que tem que fazer. Tem que calcular os índices?
A do Apatur? Não, é a outra, a nova que está A agora última? lá. Ah, não, essa última eu até eu tenho ela aqui, eu vou botar aqui para vocês. Então, deixa eu fazer o sharing aqui. Ela já está toda calculada. Então, o que eu acontece? olhei e eu acho que não é para calcular, porque não, ela já está toda completa. calculada. Ela já está calculada. A única coisa que vocês precisam fazer é fazer a análise. Tá? Então, aqui eu botei ativo, passivo, patrimônio líquido, e não tem nada para calcular. Aqui tem as vendas, tem o custo do produto vendido, o lucro. Na verdade, você pode até aqui buscar uma análise vertical para ver a participação dos custos do produto sobre as vendas, depois, porque as margens, né, para calcular essas margens aqui. Então, se você pegar, por exemplo, aqui, lucro líquido, R$35 sobre venda de 2.000, fecha a empresa porque eu ganho dinheiro melhor em outra coisa, né? Mas aqui está tudo calculado. Então, você pode fazer um outro cálculo aí para melhorar a tua análise, mas é só fazer a análise. Tá? Basicamente Tá é bem. isso. Obrigada. Tá bom? Margem de lucro aí, 2,5, muito baixo. Retorno sobre patrimônio líquido, 7. Então, o prazo médio de recebimento é muito longo. O giro de estoque está muito baixo também. Tá? O endividamento até que está razoável. Liquidez corrente também está razoável. Basicamente seria isso, esse exercício. Né? A ideia é justamente, como é que eu faço essa análise? Eu vou buscar a implicação do por que essa margem de lucro é tão pequena. Né? O que aconteceu? O que eu preciso melhorar? Será que a empresa não precisa rever os seus processos produtivos? Porque, nossa, eu tenho praticamente 90% ou 95% das vendas representa custo. Então, eu não estou ganhando nada, né? Só 5%. E aí eu tenho que pagar ainda as despesas, tenho que pagar um monte de coisa, não sobra nada para mim, eu estou trabalhando de graça. Então, será que eu não tenho que rever esses processos? É mais ou menos esse tipo de questionamento que teria que estar fazendo. Como é que eu posso melhorar a minha empresa? Né? Como é que eu posso ser mais competitivo? Tranquilo? Tranquilo, obrigada, professora. Ok, mais alguma dúvida com relação a isso? Professora, Sim. a minha dúvida é com relação ao indicador. Tem o CAGR também, que é taxa de crescimento composta anual, certo? COGAR, sim. Isso. Ele seria a mesma coisa que o ROI? Não. Não. O COGAR é a taxa... O ROI é retorno. O COGAR é a taxa de crescimento dos investimentos. Então, o quanto eu estou aumentando ao longo dos anos os meus investimentos na minha empresa. Mais ou menos isso. Deixa eu ver, o termo em inglês seria... Praticamente todas as empresas mostram isso. O quanto que ela... Todos os anos eu estou investindo, certo? Eu estou investindo mais na minha empresa. Por exemplo, vamos pegar a Movida, que é um exemplo. Movida é aluguel de carro. Então, o que ela tem feito? Ela tem feito contrato com empresas para fornecer carros para toda a diretoria, para os funcionários. Nenhuma empresa mais tem carro próprio. É tudo alugado. É mais barato. Eu fecho lá um contrato para 100 carros para minha indústria e acabou, morreu. Deu algum problema? Ligo lá para a Movida, pega o carro que a bateria pifou, me dá um outro. E os caras vão lá e trocam o carro. Então, o que está acontecendo com esse tipo de empresa? Ela está, além de ter esses contratos grandes com indústrias e empresas, ela aluga para as pessoas físicas, que nem eu e vocês, quando precisa, a gente vai lá e aluga um carro para viajar,
para fazer um passeio mais longo, que você não quer usar teu carro, ou não tem carro e quer alugar um carro para passar o final de semana, você vai lá e aluga. E fora isso, ela está fazendo um outro business dentro do negócio dela, que é carro com 1 a 2 anos, ela está vendendo. É um carro que passou 1 ano, ela já põe lá nas lojinhas, tem ali tem vários lugares, tem perto do aeroporto tem uma loja não sei se é Unidas ou Movidas, que vende carros usados. A Movida tem um lá perto no final da Nações Unidas, quase perto lá o Shopping Interlagos também, tem um pátio enorme com lojas, com carros para ser vendidos. Então, ela está com 3 business totalmente diferentes que geram negócio. Só que eu tenho que investir, eu tenho que comprar frotas de carro. Né? Então, essas são as taxas de investimento que a empresa está fazendo. E ela mostra isso, então, ao longo dos anos, qual é essa taxa de crescimento dos investimentos que ela está fazendo, que ela está realizando, que é o COGAR. Certo, entendi, professora. Muito obrigado. Dúvidas? Mais algum comentário? Vocês querem tentar fazer e aí a gente conversa depois da semana que vem, ou vocês vão mandando e a gente vai vendo as dúvidas, que daí, se estiver razoavelmente tranquilo com esses indicadores, eu vou pedir para vocês estarem calculando esses indicadores para aquelas empresas que vocês acabaram selecionando e mandaram para mim na primeira fase da atividade, e buscarem fazer seus comentários em relação ao desempenho da empresa de vocês com esses indicadores. E daí, a partir da semana que vem, eu entro com um assunto novo para a gente estar dando andamento ao conteúdo. Eu não sei se está ok para vocês, ou vocês querem rever mais alguma coisa dessa primeira parte aí. Para mim está ok. Mônica, Ana, Cleide. Tá tranquilo. Cleide, tranquilo? Então tá. Eu vi que alguns alunos já foram muito rápidos mudando de assunto, totalmente agora. Foram bastante rápidos e ágeis aí para fazer minhas atividades de orçamento de venda. Tá? Então, vocês querem mais alguns exercícios nesse sentido ou esse assunto é tranquilo, podemos passar para outro? Foi muito fácil esse, professora. Tá bom, eu vou mandar mais difícil, tá bom. Beleza, eu vou mandar uma outra atividade para vocês pensarem um pouquinho mais, então, tá bom? Tá bem. Ok. É que a gente aproveitou também o tempo, né? Estava sem atividade para fazer e já fez essa para minimizar as atividades. Amenizar as atividades futuras, tá certo. Não, então tá ótimo, beleza. Sim. Mudando o assunto também, em relação à nota da N1. Já saiu? A gente vai receber? Sim, os trabalhos de vocês todos eu já corrigi. Eu só estou esperando para complementar a nota da N1, a nota do PI, que eu já conversei com o professor Fabrício, e ele falou que vocês têm um prazo até o dia 6 para estar encaminhando para ele, e eu falei, até dia 8 eu posso postar, depois eu não posto mais. Então, ele acha que consegue corrigir todos os trabalhos e dar uma nota até o dia 8. Vamos ver. Mas quem já está com os trabalhos, quem já está com... alguns alunos já me mandaram, eu já fiz meus comentários e tudo mais. Então, quem já está com o trabalho razoavelmente encaminhado, manda já para ele já ir corrigindo, porque daí, se chegar tudo dia 6 lá, ele não vai conseguir ler tudo. Entendeu? Entendi. Aí, referente à aula de segunda-feira, de administração financeira, vai ser só aquele exercício que valia a nota mais PI? Ou vai considerar todas as atividades que a gente está fazendo? Na verdade, eu estou acompanhando vocês de perto. E a nota que foi lançada para a AFU
Deixa eu só dar uma olhada aqui que eu já falo para vocês. A nota que foi lançada, que eu lancei para vocês, que alguns alunos ainda não me mandaram, né? E que aí pode estar até certa a atividade, mas eu não estou considerando 100%, porque não me mandaram no prazo. Tá? A maioria dos alunos está com nota boa. Tá? Na verdade, eu diria que eu só tenho um aluno com nota 5 em AFUN. O resto, tudo 2 alunos, tá? Com nota 5. E alguns, quem refez, eu até reconsiderei, se estava muito errado, eu até considerei, tá? Mas tem gente que não me mandou de novo, então o resto foi bem, tá? Cometeu os erros, eu respondi, eu analisei trabalho a trabalho e devolvi, tá? E com os meus comentários. Na verdade, sim. O que eu estou percebendo é, tirando aqueles que não me entregaram, que não estão fazendo nada, os outros todos se esforçaram. Então, assim, é 7, 8, 9 ou 10 a nota, entendeu? Não tem por onde fugir. Tranquilo? Beleza, obrigado. Ok. Mais alguma dúvida? Vou mandar mais um exercício, então, para vocês para segunda-feira. Estamos encerrados? Sim. Ok, professora, boa noite. Ok, boa noite. Obrigada pela presença de todos vocês. Tenham um ótimo feriado e até a semana que vem. Não sei se vai ser necessário na segunda-feira a gente estar fazendo uma live, mas eu vou mandar o exercício. Se vocês acharem que for necessário para discutir o exercício, eu agendo uma live e a gente faz de novo. Perfeito? Perfeito. Fechou. Ok, então, Obrigado, professora. bom, Boa noite. boa noite, bom feriado para todos. Boa noite, professor. Boa noite.